Olá, boa noite. A qualidade de vida na cidade de São Paulo piorou. Essa é a percepção dos paulistanos, segundo pesquisa da Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope, divulgada nesta quinta-feira. Mobilidade urbana, trânsito, saúde, transporte, cultura e educação estão entre os 169 itens pesquisados. A maioria dos indicadores caiu em comparação com os anos anteriores. Destaque para a segurança. 90% da população se sente insegura e tem medo de sair à noite. Mais detalhes nesse levantamento que mostra o sentimento dos moradores da maior cidade brasileira, você acompanha no Jornal da Cultura. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Região Metropolitana de Belo Horizonte recebe o primeiro presídio de administração público-privada no país. Método de educação incorpora a internet e suas videoaulas já foram vistas por mais de 1,5 milhão de pessoas. Apesar de atraso na entrega de aviso sobre o vencimento do IPVA em todo o estado de São Paulo, prazos para pagamento estão mantidos. Oposição síria acusa governo Assad de segundo massacre em menos de uma semana. Argélia lança operação para resgatar reféns. Lavagem das escadarias do Bonfim, em Salvador, atrai multidão de fiéis. Participam do Jornal da Cultura a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safak. Oferecer educação gratuita e de alto padrão é a missão de uma ONG que já disponibilizou mais de 3.600 vídeos na internet. O material está acessível a alunos e professores do mundo inteiro. Americano, 36 anos, Salman Khan, formado em matemática e engenharia por duas das mais renomadas universidades americanas, é um revolucionário da educação. Ele largou uma carreira de sucesso como analista de investimentos para dar aulas pela internet. E VY subscrito seria 10 vezes o seno desse ângulo. Os primeiros vídeos foram feitos para ajudar uma prima de 12 anos com dificuldades em matemática. O material foi parar na web. Ganham fãs como Bill Gates. São 6 milhões de acessos mensais em 229 países ao redor do mundo. Muitas outras coisas importantes. Pela primeira vez no Brasil, Khan reuniu hoje em São Paulo uma plateia lotada de educadores entusiastas com o método. O educador disse que ao preparar os vídeos, ele aprendeu a aprender. Eu vejo como algo muito positivo. Já faz algum tempo que todos os que trabalham com educação estão em busca de uso das tecnologias para melhorar a sala de aula. O Ministério da Educação está disponibilizando aos poucos os vídeos da Khan Academy traduzidos para o português no portal do professor, hospedado no site do MEC. Em São Paulo e Santo André, no ABC Paulista, 10 escolas da rede pública começaram a utilizar o método no ano passado. Guilherme, 10 anos, aluno do 5º ano, faz parte de uma das turmas que começou a usar as videoaulas. Ele estuda numa escola municipal de São Paulo, onde os professores foram treinados e receberam da Fundação Lemã, que traduziu todo o material para o português, o suporte necessário. O número de exercícios que eles fazem na ferramenta é inacreditável, quer dizer, eles gostam. Acho que isso é importante, porque são crianças de 10 anos numa escola pública, fazendo matemática. E o Guilherme? O que pensa disso tudo? Ouça. Deixa mais fácil, mais legal, mais divertido estudar. Deixa você pensar do jeito que você quer, do jeito que você gosta. É isso. Bom, 2 professores aqui para a gente discutir isso. O que vocês acham desse tipo de uso da internet para ajudar na educação? Você quer começar? Não, porque eu não conheço você o método, sempre mais... É uma situação complicada. Nunca vi o método, não tenho muito ele o que falar. É um método, não é tão moderno, porque na verdade ele nada mais fez do que reciclar o que já havia, dando um pouco mais de informalismo e usando ferramentas que os professores podem usar em casa, quer dizer, não precisa mais de uma lousa toda eletrônica, cheia de recursos. Ele vai escrevendo o sistema no software, ele escreve como se ele estivesse escrevendo em cima da mesa e ao mesmo tempo
projeta na tela. Então, são recursos de tecnologia. O importante é a gente saber que esse não é o único, né? Porque a gente tem uma tendência a dizer, bom, agora surgiu a internet, então todo o ensino tem que ser pela internet, todas as ferramentas têm que ser na internet, como se não houvesse o papel ou outras modalidades. Eu acho que é interessante, é importante. Como complemento. Como complemento, mas ainda o ensino tradicional, o livro, a professora em sala de aula, o quadro negro, né, o giz, esses recursos são fundamentais. A ida à biblioteca, ensinar o menino também a ir na biblioteca, o cuidado com os livros, o contato com os livros, que os livros podem ser e talvez sejam para muitos os melhores amigos. Isso é muito importante. Quer dizer, não só isso, mas essa, evidentemente, é uma ferramenta bem importante. O que você acha do uso da internet como uma ferramenta, de forma geral, na educação? Não, eu acho que é importante também. Ninguém negaria que trata-se de uma linguagem que os alunos eles têm muito do conhecimento, eles têm interesse, todo esse tipo de coisa. Agora, de fato, eu acho que também é importante levar em conta uma questão muito séria no Brasil. O Brasil deve ser o país que mais procurou métodos alternativos de educação, né? É impressionante como de 5 em 5 anos existe toda uma discussão sobre novos métodos de educação e os resultados sempre foram muito pífios, né? Então, acho que há uma espécie de furor de mudança dentro da educação brasileira que faz com que acho muita coisa muito engraçada, é um pouco um traço da intelectualidade nacional. Isso vem daí, sei lá, se você pega dos anos 30, lá, o Levi-Strauss falando Tristes Trópicos sobre o Brasil. Aí tem umas passagens muito interessantes, onde ele fala, não, parece que a primeira moda era o que interessava, né? A moda que tinha chegado era o que interessava, o resto eles não queriam mais saber de nada. Mas é uma tendência bem brasileira, né? A gente tem muito medo desse tipo de coisa, sabe? De sempre aparece alguma coisa completamente inovadora que parece que vai modificar radicalmente todos os processos de aprendizado. De repente, você vê 3, 4 anos depois, não era muito mais do que a Maricela está levantando. Quer dizer, uma ferramenta a mais que você pode utilizar, que complementa. Então, né? É como se o novo, todos tivessem que ir para aquele sentido, porque aquele que fica para trás, então ele deixa de ser importante, ele vai perder alunos, então há uma corrida naquela direção, como se não houvesse levantar uma coisa, por exemplo, dentro do Enem tem uma escola no Piauí que sempre aparece entre as 5 primeiras, né? Em Teresina, né? Aí na primeira vez que ela apareceu, foram ver o que, afinal de contas, a escola tinha de peculiar, né? De peculiar, ela tinha uma biblioteca de 50 mil volumes, aula de latim e aula de xadrez. Porque aulas de latim e xadrez. Porque o educar não é um mistério, né? Não é uma dádiva. Então, essa pessoa nasceu com o dom de educar. Educar é simples. Educar, o que significa? Agregar valor a uma informação que você passa. Então, quando a informação que você passa, ela vem com valor, ela se transforma em conhecimento. E isso não é difícil de fazer em qualquer área, matemática, física e química. Agora, esse valor é que é muito importante que o professor saiba que ele tem que passar para o aluno, o valor agregado à informação. Aí ela não se perde mais. Agora, se ela vem pela internet, nos livros, na sala de aula, é tudo somado de fatores, né? E o medo da inflação leva o governo federal a pedir o adiamento do reajuste das tarifas do metrô e trem de São Paulo. Ao confirmar que recebeu o pedido do ministro da Fazenda, Guido Mantega, o governador do estado, Geraldo Alckmin, disse que fará todo o possível para atender a solicitação. Mas a decisão, segundo ele, será tomada apenas no mês que vem e depois de verificar se a situação do metrô e da CPTM permitem. Antes de fazer o pedido a Alckmin, o ministro Mantega conseguiu evitar o reajuste das tarifas de ônibus no Rio de Janeiro e em São Paulo, que deveriam acontecer neste mês. Na capital fluminense, o prefeito Eduardo Paes disse que não há mais previsão para o aumento dos ônibus. Atualmente, a tarifa na cidade é de R$ 2,75. Em São Paulo, onde o preço de R$ 3,00 vigora desde janeiro do ano passado, o prefeito Fernando Haddad confirmou o adiamento do reajuste. Segundo ele, o aumento provavelmente ficará para o dia 1º de junho. O temor do governo federal é que o reajuste das passagens do transporte coletivo nas 2 maiores cidades do país leve a inflação acumulada de 12 meses a ultrapassar o teto da meta, que é de 6,5%. Para alguns economistas, essa atitude do governo sinaliza uma volta à política de controle de preços, que no passado não deu resultados e desarrumou a economia do país.
De qualquer forma, é melhor para o passageiro, né? Que vai ter um adiamento, vai esperar um pouco mais para pagar mais pela passagem. Como é que vocês veem esse pedido do governo? Não vejo quem pode ser contra isso. Preocupação é com a inflação, né? Sim, não vejo preocupação do governo é com a inflação, claro, não com o fato do brasileiro não conseguir pagar a passagem, né? Mas, de qualquer forma... Também tem uma questão importante, que o governo ele sinaliza que ele está procurando, não é um controle de preço, que são, quer dizer, o controle de preço é uma coisa completamente diferente. Você tem o processo de tabelamento de todos os preços dos produtos essenciais dentro de uma economia. Você tem, na verdade, acho que a consciência que o governo tem de que tem alguns serviços essenciais que devem ser vistos de perto, né? Então, quer dizer, o transporte público, o preço do transporte público, ele interfere em todos os preços de produtos, de alimentos, etc., serviços, tal. Sem contar que isso é um peso excessivo para o trabalhador, né? Então, acho que o governo age de maneira correta ao mostrar que ele tem um mínimo de planejamento no que diz respeito à compreensão da economia popular, né? E ver que um caminhou em direção ao outro, porque poderia ser, né, o Estado poderia não responder ao chamado da União. Então, foi interessante ver que eles começam a poder conversar, né? Então, eles viram que é possível trabalhar juntos sem... visando o bem comum, o bem de todos, independentemente dos matizes partidários e das rixas internas, né? Penitenciária na região metropolitana de Belo Horizonte é a primeira experiência prisional de parceria público-privada. O complexo de Ribeirão das Neves começa a receber detentos a partir de amanhã. A penitenciária mineira foi construída por um consórcio de 5 empresas que venceu uma licitação de 280 milhões de reais. Em contrapartida, vai receber mensalmente do Estado R$ 2.100 por preso nos próximos 27 anos. Os investidores serão responsáveis pela alimentação, saúde e educação dos 608 presos que devem ocupar o complexo. O presídio vai contar com oficinas de trabalho, onde os detentos vão aprender a costurar uniformes e produzir calçados e móveis. O regime de trabalho será obrigatório para os internos e o consórcio administrador não pode lucrar com a produção dos presos. Recebe repasses do Estado, mas precisa cumprir metas específicas, como impedir fugas e rebeliões. Uma empresa vai monitorar os resultados da parceria público-privada. 380 itens são avaliados todos os meses. O nível de vigilância é alto. Colchões anti-chamas, lâmpadas de baixa voltagem e paredes sem tomadas para que nenhum celular seja recarregado. 2 centrais de monitoramento recebem imagens de quase 300 câmeras 24 horas por dia. As salas de controle também comandam a abertura e o fechamento de portões, o corte de energia elétrica e os chuveiros. Como é que vocês analisam essa decisão do governo de começar a transferir para a iniciativa privada, por exemplo, concessão com presídio? Eu acho particularmente medonho, né? Isso me lembra, inclusive, um filme. Você lembra aquele Robocop? Né? Não, que é um filme onde a segurança pública é privatizada. Então, há uma empresa que cuida toda a segurança pública. Eu acho absolutamente medonho, porque, primeiro, é opaco, né? Porque, por mais que você tenha um problema com a gestão pública dos presídios brasileiros, o que isso é completamente sabido, certo? A pressão que a população tem em relação ao governo é muito diferente da pressão que a população tem, pode ter em relação a uma empresa privada. Mesmo sendo uma concessão? Não, a gente tem vários exemplos no Brasil de concessões, certo, que não cumpriram com aquilo que elas deveriam fazer e nem por isso elas foram punidas, né? A começar a energia elétrica em São Paulo, certo? Quer dizer, é irreal achar que você vai conseguir ter um ganho de racionalidade pelo simples fato de ter passado por iniciativa privada. E, por outro lado, segurança pública não é um negócio e não pode ser pensado sob a ótica do negócio. Certo? E se é uma iniciativa privada, tudo bem que eles não vão poder ter lucro a partir do trabalho, mas eles vão ter lucro em cima do repasse, com certeza. Certo? Então, senão eles também não entrariam. Não faz sentido nenhum. Eles não são. Mas eles não têm capacidade de investir mais, por exemplo, no sistema prisional do que o governo teria? Não, veja, não é possível você começar a imaginar que se você tem um governo, ele deve servir pelo menos para 3 coisas: para educação, saúde e segurança. Se ele é incapaz de garantir, certo, o mínimo no que diz respeito à segurança pública, assim como a educação e saúde, você tem um problema com o governo. Certo? Você tem um problema, mas não no sentido de que você deve, então, fazer com que o governo abra mão daquilo que é sua obrigação, certo? Para uma iniciativa privada que vai transformar, com certeza, tudo isso dentro de uma lógica muito mais brutal, que é uma lógica da rentabilização financeira. Certo? Como é que você pode pensar que o problema da segurança pública pode ser adequadamente resolvido a partir de uma lógica de rentabilização financeira? Só uma pessoa maluca para fazer um negócio desse.
Bom, eu já penso que é uma ótima alternativa, porque se o Estado, que deveria dar segurança, saúde, educação, não consegue, né? Não consegue porque está carcomido nas suas estruturas pela corrupção, pela malversação, pela desorganização, enfim. Então, ele precisa delegar, alguém precisa fazer isso. Bom, e se alguém é iniciativa privada, que bom, vamos trabalhar junto, iniciativa privada. Uma Estado. Parceria. Eu vejo muito bem essa parceria, acho que é uma alternativa também para testar as águas, para ver se isso funciona, para ver se haverá lucro, qual é a margem de lucro, o que desse lucro reverte para a sociedade. Acho que vai ser um primeiro presídio no qual as pessoas vão ter dignidade, né? Quer dizer, o preso vai ter um ambiente, não de luxo, mas um ambiente digno, onde ele tem limpeza, onde ele tem organização, onde ele tem privacidade. E isso vai ser muito importante para a recuperação dele. Eu acho que essa experiência vai ser muito boa. Olha, o André está dizendo o seguinte, estão pensando em segurança dentro de um sistema carcerário, mas nada em ressocialização do prisioneiro. Vocês acham que pode reverter em ressocialização? Sim, a recuperação dele vai ser mais fácil aqui nesse sistema, porque se ele tem privacidade, se ele tem dignidade, se ele tem higiene, se ele tem cuidados, né, porque ele vai ter atividades extra de trabalho. Bom, se ele conseguir nesse ambiente se reintegrar na sociedade, bom, dificilmente ele vai encontrar esse ambiente hoje nas penitenciárias públicas, porque são verdadeiras escolas do crime. E nesse ambiente ele vai ser um pouco mais resguardado e, com certeza, vai se inserir melhor na sociedade, né? Então, uma coisa puxa a outra. Então vamos em frente. Não, só uma coisa assim, eu acho difícil pensar dignidade e rentabilidade financeira, né? E, de fato, eu não consigo entender como uma situação na qual, por mais que o sujeito seja um preso, ele deveria ser tratado como um cidadão, agora ele vai ser tratado como um negócio. Mas não é tão assim. Não, eu entendo quando você coloca, por exemplo, que o Estado ele fracassou, né? Sim. O Estado brasileiro fracassou em conseguir dar uma segurança pública, um sistema carcerário minimamente digno. E eu concordo com você tem totalmente razão. Agora, eu acho que, diante desse fracasso, nós temos que exigir que o Estado ele seja capaz de dar conta daquilo que ele deve dar, né? E não simplesmente abrir mão para um outro sistema, que é um sistema que tem tantos problemas quanto. Eu estou de pleno acordo com você, então vamos votar melhor, né? Ou então temos outra alternativa. E vamos em frente no jornal. Daqui 2 semanas, no dia 1º de fevereiro, o Senado escolhe um novo presidente. Logo em seguida, é a vez da Câmara Federal eleger o seu líder. O PMDB quer levar os 2 cargos mais importantes do Congresso. Os nomes que o partido indicou são os favoritos, mas causam constrangimento entre os próprios parlamentares. Para suceder o senador José Sarney, o PMDB indicou o senador Renan Calheiros. Há apenas 5 anos, em 2007, ele teve que renunciar ao cargo de presidente do Senado, que ocupava desde 2005, por causa de denúncias de que teria a pensão de uma filha paga por uma grande empreiteira. Se não bastasse o passado, Renan Calheiros acaba de ser denunciado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Ele é acusado de ordenar a pavimentação de uma estrada de 700 metros dentro de uma reserva ambiental, o que é considerado crime. Já na presidência da Câmara dos Deputados, o PMDB quer colocar o atual líder do partido, deputado Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte. O deputado está envolvido em denúncias que provocaram a demissão do principal assessor dele na semana passada. Aloísio Alves, o assessor, é dono da Bonassi Engenharia. A empresa fazia as obras nas prefeituras que tinham verbas federais liberadas pelo próprio deputado Henrique Alves em emendas ao orçamento. No endereço onde deveria funcionar a empresa, que assinou contratos de pelo menos 6 milhões de reais com 20 prefeituras, existe apenas uma casa simples, guardada por um bode, apelidado de Galeguinho pelos vizinhos. O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu inquérito para investigar o esquema. A ocupação das presidências do Congresso pelo PMDB faz parte de um acordo com o PT, que fica com as vice-presidências. Os nomes indicados para o Senado e a Câmara foram referendados pelo vice-presidente da República, Michel Temer, e pela presidente Dilma Rousseff. Não, vocês não entenderam nada, mas um bode é um grande administrador. Eu vou indicar o bode como É interessante porque a gente não se dá conta, mas o PMDB tomou conta do poder legislativo, né? Se o executivo hoje é o PT, mas vem a alternância no poder já há alguns tempos, né? Mas no legislativo o PMDB está no Senado, eu acho que há mais de 20 anos.
na presidência do Senado. E no do Congresso deve estar entre 14 e 15 anos. Então, há um monopólio do PMDB no poder legislativo. E o que é interessante é perceber que essa gente, o Renan Calheiros e o Henrique Alves, não têm vergonha de postular esses cargos. Não tem vergonha, né? E os demais parlamentares não têm vergonha de dizer querer se representar por essas pessoas, porque eles vão ser eleitos pelo parlamento, pelo Congresso. Então, o Senado elege o presidente do Senado e a Câmara elege o presidente da Câmara. Então, ele vai eleger alguém com essas características, significa dizer, olha, ele me representa, ele é igual a mim. Então, não há nenhuma comoção entre os parlamentares de ter uma alternativa a essas pessoas cujo currículo, cuja história está maculada, né? Então, eles vão se fazer representar por esse tipo de gente. Então, realmente, o Congresso Nacional... Você concorda, Safado? Não, eu gosto do Congresso brasileiro porque ele é a comprovação da tese hegeliana do infinito ruim, né? Quer dizer, é impressionante. Quando você acha que a situação está ruim, você consegue piorar. Porque colocar o Renan Calheiros nessa altura do campeonato, com a presença do Senado, é uma afronta à população brasileira, né? É um desrespeito à população brasileira. Depois de todos os escândalos pelos quais ele passou, de todos os problemas que ele recentes, volta, né? É uma coisa completamente... Ele foi quase cassado. Ele esteve no limite de ser cassado. Como é que o presidente pode ser presidente do Senado? E é tão imoral que o assessor número 1 do Henrique Alves, que é o candidatíssimo à Câmara dos Deputados, que está com ele há mais de 20 anos, ele que assumiu toda a responsabilidade por essas falcatruas todas, né? Então, ele se demitiu para salvar o parlamentar e o parlamentar ficou como se ele fosse inatingível. E nós todos estamos aqui aguardando que ele assuma a presidência. Se você não consegue indicar nem o principal assessor, como você pode ser presidente da Câmara? Daqui a pouco, atraso na entrega de aviso sobre o vencimento do IPVA em todo o estado de São Paulo. Apesar da demora, prazos para pagamento estão mantidos. E ainda a pesquisa revela que mais de 90% da população de São Paulo se sente insegura na cidade de São Paulo.